Olá, gente, boa noite. Chamada doutora Eli, nossa live semanal. Aguardando. Aê, já entrou. Olá, tudo Tudo bom? bom? Boa noite a todos. Como vão? Tudo bem, Thalita? Boa noite, tudo bom? Hoje, com a nossa live semanal em relação à proteção no verão, né? A proteção da pele no verão. Bom, vamos começar nos apresentando, né? Novamente. Sempre tem seguidor novo chegando, então é sempre legal a gente estar se apresentando. Meu nome é doutora Thalita Batalha, eu sou médica dermatologista pela Universidade Federal Fluminense, onde eu conheci a doutora Eliana, estudamos juntas. Depois eu me subespecializei em oncologia cutânea pela USP em São Paulo. Atualmente eu trabalho nas cidades de Jacareí e São José dos Campos, que são cidades do interior de São Paulo. Eu tenho agora, sou dermatologista e eu fiz minha formação junto com a Thalita lá na Universidade Federal Fluminense. Depois fui a São Paulo, me subespecializei em cosmética e laser e também fiz meu doutorado e agora eu atuo aqui em Belém do Pará. Muito bem. Bom, e vamos lá hoje, né? O tema de hoje vai ser um tema curtinho, assim como todos os outros, né? A nossa ideia é sempre fazer lives express, baseado nas dúvidas que foram chegando pra gente, né? Durante a semana, não é para ser nada cansativo, não é para ninguém ficar dando aula para ninguém, então é para ser realmente bem direto no tema, né? Quando a gente fala dos cuidados com a pele no verão, gente, acho que assim, a gente tem que começar sempre falando, né, de limpeza e de hidratação, né? Quando a gente vai falar da higienização da pele, que é tão importante, né? Independente do clima, né? Pode ser verão, inverno, enfim. Mas no verão a gente tem um agravante que a gente aumenta a transpiração, a gente aumenta a produção do sebo. Então, realmente, para ter uma pele saudável, para evitar, né, o agravamento da oleosidade, da acne, enfim, de outras afecções também, a gente realmente tem que priorizar a questão da higienização, né? E a gente fala sempre assim, pelo menos 2 vezes ao dia, né? Que seria ao acordar e antes de dormir, né? Seriam as duas rotinas, do dia e da noite. Bom, e quando a gente fala, isso eu tô falando no contexto geral, tá, gente? É claro que para cada tipo de pele, a gente vai orientar uma limpeza, um produto. Eu tô falando de aspectos gerais, tá? E em relação à hidratação, a hidratação, gente, é de extrema importância no verão. Muita gente acha que não, a gente ainda tem aquele mito da pessoa achar que pele oleosa não hidrata, que no verão não precisa. E, na verdade, no verão, devido às altas temperaturas, nós precisamos sim hidratar a nossa pele. E nós temos hoje vários produtos, gente, assim, produtos leves, produtos para a pele oleosa, produtos até refrescantes, que são ideais para a gente realmente estar, né, usando e utilizando nesse período aí do verão, tá? Eu acho que é claro que a gente não precisa falar, é claro que a gente precisa falar em relação à proteção solar, né? Eu acho que a nossa geração é uma geração em que isso já está bem estabelecido, né? A gente pega um grupo de pacientes de uma outra geração passada no consultório que realmente tem danos solares importantes, né? Até pacientes que eram expostos assim profissionalmente, né? Hoje em dia já existe uma difusão, o filtro solar já faz parte do equipamento de proteção, e a gente também acaba difundindo até por questões estéticas, na questão da prevenção, né? O que eu vejo muito, que eu acho importante falar, eu vejo muitos pacientes assim, eles aderem ao filtro solar, mas eles aderem na rotina da manhã, né? A gente sabe que a duração do filtro solar tem, né, algumas horas. A gente fala aí de 2 a 3 horas e que esse produto deveria sim ser reaplicado. Mas isso na Sim. grande prática, das vezes a gente não vê acontecendo, né? Eu acabo dando algumas táticas e algumas saídas para os meus pacientes, né? Seja ter um produto com uma embalagem menor para carregar na bolsa, seja a reaplicação hoje em dia, né? As mulheres que gostam de maquiagem, que, né, usa o pó compacto com a proteção solar, que você até dá uma matizada, digamos assim, né? Depois daquele filtro com base, e também pela própria sudorese e sebo que ocorrem ao longo do dia, então a gente já consegue dar uma melhorada nisso. Então, eu acho que a gente tem algumas saídas, sim.
E acho importante estar falando sobre a importância de reaplicar, né, gente? Principalmente aí, se você usa um filtro solar só no início da manhã, chega no horário do almoço aí que a radiação está altíssima, você está completamente exposto, né? A doutora Eliana vai falar um Eu pouquinho sempre agora gosto pra de orientar. gente. A Isso. doutora Eliana É vai assim, falar um só... pouquinho pra gente dos filtros, agora um pouquinho mais específico dos filtros, que são curiosidades que nem todo mundo sabe e que é bem bacana. Então, só complementando o que a Thalita falou, essa questão das aplicações. Então, assim, de modo geral, por exemplo, paciente que trabalha no escritório, ambiente fechado, eu recomendo, assim, pelo menos, e que não tenha nenhuma patologia, assim, de melasma, nada assim, pelo menos durante o dia, pelo menos umas 2 aplicações. São pela manhã, na hora do almoço, tá? E se ele sair, se sair às 15 horas, no caso às 3 da tarde, por aí novamente, eu oriento uma terceira aplicação, tá? E aí, essa live, na verdade, a gente queria focar mais na questão dos filtros solares, né? Que muita gente pergunta, muita gente tem dúvida. Então, só para vocês entenderem, né? O filtro solar, como a Thalita falou, tem filtro solar para todos os gostos. A gente tem filtro solar para pele oleosa, para pele seca, de todo jeito. E no mercado, hoje, a indústria evoluiu tanto, 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 que muitas vezes, o que eu faço? Acho que a Thalita também faz assim. Eu oriento, eu passo na receita várias opções de filtros solares. E aí o paciente tem, eu forneço amostras, se eu tiver. E aquilo que eu não tenho amostra, né, para o paciente mesmo testar. E aí o que eu não tenho amostra, eu peço para o paciente ir à farmácia e usar os testers da farmácia, né, para poder ver se gosta da cosmética, porque realmente as marcas são muitas, são excelentes, dependendo, né, do tipo de pele do paciente. Então, acho que o paciente ele vai sentir vai ver a cosmética o sensorial que agrade mais e ele vai escolher, tá? Esse é um ponto. Então, só para a gente saber qual a função, qual o objetivo do filtro solar. Então, o filtro solar, a gente primeiro tem que relembrar as radiações. Então, basicamente, a gente tem 4 tipos de radiações. Tem radiação VB, a UVA, a luz visível e o infravermelho, tá? Sendo que a UVB e a UVA, essas que são as principais, que a maioria dos filtros solares vão agir, né, e combater, né, essa penetração. E a luz visível, aquela luz que a gente fala que muita gente fala, é a luz que a gente enxerga, e tem a questão do infravermelho. A luz visível e o infravermelho, eles vão ter ação mais de produção de radicais livres, ação mesmo oxidante, juntamente também com o próprio UVA. E aí, qual a função do filtro solar? É bloquear a chegada dessa energia até a pele. Para isso, a gente tem basicamente 3 tipos de ativos fotoprotetores, tá? São os ativos inorgânicos, os ativos que a gente chama de físicos, os orgânicos, que chamamos de químicos, e também temos os pigmentos, certo? Que são aqueles filtros com cor que a gente acaba falando também. E aí, só para curiosidade, você sabe, Thalita, quantos por cento que a gente tem de ativos fotoprotetores numa embalagem de filtro solar? Chuta, quanto é que tu acha? Quanto de porcentagem? Quantos o quê? Quantos por cento que a gente tem numa embalagem de filtro solar? De ativos fotoprotetores? Uns 40. Pois então, eu também achava que era muito, e não é. É apenas 10 a 20% de ativos fotoprotetores. É muito pouco. A maioria E isso é muito pouco, mas assim, é o suficiente para proteger. A maioria na embalagem tem, na verdade, agentes que vão fornecer a cosmético sensorial, por exemplo, silicone, ceras, enfim. São a maioria da embalagem é composta por esses ativos, certo? E aí, apenas 10 a 20%. Então, os principais, né? Só para vocês saberem. Então, os ativos que são os físicos, certo? Que são os inorgânicos, são aqueles que vão funcionar como se fosse uma barreira e vão refletir, impedindo a absorção daquela radiação. O que a gente tem são os ativos minerais na prática, né? Basicamente, óxido de zinco, óxido de titânio, né? O titânio a gente tem uma maior preferência, porque o óxido de zinco tem uma ação de trazer, na verdade, um prejuízo para o meio ambiente, né? Assim, para quem vai à praia, enfim. E a gente tem os químicos, que é a maioria, né? Assim, realmente, protetores físicos a gente tem muito pouco, então os químicos são a maioria que a gente observa no mercado, que são vários, né? Octocrilenos, Passol, Tinosorb, enfim, são vários. E um deles também, avobenzona. Então, só para curiosidade, aqueles casos de branqueamento, dos recifes de corais, enfim, é a questão da avobenzona, tá? Então,
E aí sim que, assim, quando a gente fala de ativos que a gente não quer que tenha uma absorção pelo paciente, né? Principalmente se for uma gestante, se for um paciente, Bastante. a gente vai optar principalmente pelos inorgânicos ou, Físicos. né? Nesses casos, tá? E aí, outra coisa também interessante, que o que a gente vai observar? Bem, o FPS, que a gente observa lá na embalagem, FPS 30, 50, 60, 70, enfim, deixa eu ver se teve alguma dúvida. Não, ainda não. Mas acho que perguntaram aqui em relação se a gente atende a criança. Nós atendemos, né, Thalita? Só porque eu acabei falando da população pediátrica, e aí, né, que a gente opta, né, pelos filtros solares, né? Lembrando que nas crianças a gente pode usar os filtros solares a partir de 6 meses de idade, tá? E filtros solares próprios para essa faixa etária. Bem, então o FPS é o que a gente vai medir a eficácia do filtro solar, fator de proteção solar. E como é que ele é medido? Bem, ele é um teste realizado em vivo, tá? O FPS. Então, assim, a gente tem voluntários, na verdade, que vão ser submetidos a uma radiação, e aí a gente vai medir aquela mínima radiação que deixa a pele avermelhada, tá? Eritematosa, que isso a gente chama de dose eritematosa mínima, tá? E aí, qual a função do filtro solar? Quando a gente aplica esse filtro solar, na verdade, a gente não quer ficar vermelho, correto? Para ele não queimar a pele. Então, ele tem que aumentar essa dose eritematosa mínima. E a questão que hoje em dia muita gente vem falando sobre a proteção UVA. Bem, a proteção UVA, ela é feita através do PPD, que é um teste in vitro, tá? Não dá para ser feito em vivo, ele não tem uma boa eficácia. E aí, pelo menos, o PPD, o UVA, ele deve ser 1/3 do FPS, né? E aí a gente também tem que um filtro solar, para ser seguro, ele tem que ter ausência de alérgenos e que não tem uma absorção sistêmica, né? Então, e por isso que a gente falou, né, mais uma vez, fala da questão dos filtros físicos, que não tem essa evidência de absorção, né? E aí, aquilo que a Thalita falou, o filtro solar, bem, a gente viu mais ou menos tudo sobre o filtro solar, e o que fica depois de tudo isso é a questão da cosmética. Então, depende muito de cada paciente. A gente vai optar filtros solares para pele oleosa, geralmente bem escrito tóxico seco, oil free, não comedogênico, né? As informações, né? Sim. E uma coisa muito comum da prática, que é legal falar também. Eu recebo muito paciente, assim, às vezes eles chegam no consultório, eu usava tal filtro, nossa, era ótimo para minha pele. Daí passou tanto tempo, tal, agora já não é mais ideal. Gente, o que vocês têm que pensar é que a nossa pele, ela também muda de acordo com o ambiente, com o clima, né? Com o calor, com a umidade. Então, assim, às vezes o mesmo paciente, ele usa produtos diferentes ao longo do ano para estar realmente adequando a necessidade daquele momento. E muda, né? A nossa pele vai mudando, seja necessidade. Exatamente. É que nem o cabelo, né? Não é que o cabelo acostumou, a pele acostumou, o cabelo acostumou com aquele produto. Na verdade, é a necessidade que mudou, né? Exatamente. Aí, Bom, uma coisa legal que a Thalita já falou dos tonalizantes em pó, né? Que eu oriento, às vezes, as aplicações com os filtros em pó, né? Existem marcas também, muitas marcas maravilhosas no mercado. Em geral, quando a gente fala em patologias, por exemplo, paciente que teve câncer de pele, melasma, qualquer tipo de patologia cutânea, a gente já orienta filtros acima de 50, mas no mínimo o FPS tem que ser maior que 30, tá? sim. Certo? E aí, Thalita, perguntaram também sobre Quando a gente fala também, gente, o que a gente vê muito assim, tem gente que realmente, eu falo que assim, é um espectro de pacientes, né? Tem aquele paciente que só usa filtro quando ele acha que assim, é necessário, tipo, praia, piscina. Tem aquele paciente que até assíduo passa o filtro, mas não tem o hábito de reaplicar, que isso eu vejo bastante no consultório. Uhum. E tem aquele paciente que ele trata direitinho o rosto, mas nem sempre ele se lembra de outras áreas que ficam expostas continuamente, assim como o rosto, e eles acabam não tendo esse hábito da aplicação. Como, por exemplo, orelha, pescoço, colo, dorso, braços, dorso de mão, né? E a gente vê que, assim, enquanto o paciente é jovem, ele não se incomoda, né? O paciente jovem, ele se incomoda muito com o rosto por questão das manchas, enfim. Mas quando chega naquela idade da mulher, né, mais madura, daí já começam a vir as consequências de um fotodano, né? Seja em região de pescoço, de colo, fotoenvelhecimento, de manchas em dorso das mãos, dos braços. Então, assim, o recado que fica também dessa live
é que a gente vem de uma época onde usar um filtro solar tinha cheirinho específico, né? Cheirinho de piscina. Hoje em dia, os laboratórios, eles, assim, gente, eles se desenvolveram tanto. A gente tem filtro solar, creme, fluido, spray, a gente tem associados a antioxidantes, associados a hidratantes, a gente tem uma infinidade, né? Sem cheiro. Então, assim, são áreas que a gente tem que lembrar realmente de estar protegendo também, assim como o rosto, porque são áreas que estão expostas continuamente, principalmente no verão, em que a gente usa uma roupinha mais cavada, né? Uma regatinha, uma alcinha. Então fica aqui o lembrete da proteção dessas áreas, assim como a gente recomenda fazer da face também. Perfeito. E aí, muita gente acaba querendo, né? Chegou o momento do verão, da praia, quer acabar tendo uma coloraçãozinha mais dourada, né? Um bronzeado, né? Quem consegue bronzear assim, fácil. Então, qual é uma dica, assim, bem legal que a gente pode ter? 15 dias antes de você ir para a praia, se expor, enfim, ingira alimentos ricos em beta-caroteno, né? Que são aqueles alimentos mais alaranjados. Por exemplo, abóbora, é, a cenoura, né? Em beta-caroteno, né? Que é o derivado de vitamina A. Então, ingerir esses alimentos, você vai ingerir mamão também, enfim. A partir de 15 dias antes dessa exposição, você vai acabar que vai tender, né? Quando você acaba que mesmo protegendo com filtro solar, a orientação é essa, você não deve deixar de se proteger, porque acaba que a gente não faz uma proteção perfeita. Então, aquela radiação que tá passando, né? Acaba que vai deixar esse efeito bronzeado, né? Que não é o ideal, mas tudo bem, né? Você foi à praia, você vai estar sabendo essas consequências. E aí, ingira esses alimentos e aí você vai ver que vai ficar uma cor mais saudável, uma cor bem bonita, realmente. Agora, quem não quer realmente se expor a essas radiações, aos danos, além do filtro solar, tem que usar as roupas apropriadas, né? São as roupas de manga comprida, né? Fazer realmente a produção física, investir nisso também. E se você gosta de ter um bronzeado, né, um efeito bronzeado na pele, existem aí os autobronzeadores, né, que são Então, bem alta. tem várias marcas no mercado e tem um efeito interessante, né, para quem gosta dessa corzinha, dessa coloração mesmo bronzeada na pele, né. E Exatamente. claro, nunca deixar de se hidratar bastante o tempo inteiro, né? Eu sempre digo que a água, né? Eu tive recentemente até um paciente que disse, nossa, cada vez mais aquilo que a vovó falava, a mamãe falava, no passado isso se torna cada vez mais verdade. Então, ingerir água é tudo, né? A água é tanto mais fácil, a gente se hidrata e se hidrata por dentro também, vem de dentro para fora. Então, ingerir aí no verão pelo menos 2,5 litros a 3 litros de água por dia, né? Exatamente. Bom, chegou uma pergunta aqui para mim, eu vou responder, depois eu até vou deixar a doutora Eliana responder também, porque ela mora num lugar que é quente o ano inteiro. Sim. Perguntaram em relação sobre a mudança da rotina do skincare, né, em relação a esse período do verão, que é muito quente, né, em relação ao uso de ácidos, clareadores, enfim. Gente, eu não tenho uma resposta assim pronta, porque vai depender muito da rotina do paciente, tá? Se é um paciente que tem um hábito muito grande de se expor, se ele tem um trabalho em que ele fica exposto. Então, dependendo do paciente, ainda mais no momento de pandemia, né, em que a gente tem que ficar com aquela máscara, aquele calor local o tempo todo, dependendo do paciente, sim, eu mudo um pouco, tá? Mas dependendo do paciente, eu tenho muitas pacientes que continuam, que mantêm o tratamento o ano inteiro. Agora, a doutora Eliana, que mora aí num lugar quentinho, que é o ano todo, né, Eli? Sim, o tempo todo. Então, aqui também eu pergunto bem a rotina do paciente, porque aqui, na verdade, é quente o ano inteiro, mas inclusive, a gente está num período agora de intensificação de chuvas. Inclusive, fez esse final de semana agora 19 graus, que a gente tá super frio, hein? Teve gente aí falando roupa de frio, brincadeira, não, mas fica frio pra gente esse clima de 19, 20 e poucos graus, tá? Aqui é sempre quase 30, a partir de 25 graus, menos que isso, difícil a gente ter. Mas nesse período agora, eu gosto de orientar, sim, os cuidados, os ácidos, mas mesmo assim, porque acaba que a gente tem a radiação solar durante o dia, aqui a gente não tem, igual em São Paulo, que enfim, período de inverno, é inverno mesmo. Não, aqui a gente realmente, eu gosto de adequar realmente com a rotina do paciente. Se possível, a gente usar ácidos agora mais fortes e intensificar na fotoproteção, tá bom? Então, isso depende muito da rotina mesmo, tá?
Então, ótimo. Isso aí, respondido, então, essa pergunta. Tem mais alguma aí que chegou para você, Eli? Deixa eu ver aqui. Não, a gente respondeu todas as perguntas mesmo. Acho que Ótimo. ficou bem legal, né? Acho que o nosso objetivo principal foi focar nessa questão do filtro solar mesmo, que muita gente pergunta, muita gente tem dúvida, enfim, né? E aí, Exatamente, porque tem um mito, né? Muita gente chega para mim e fala: doutora, é verdade que o protetor acima de 30 é tudo igual? Não, não é tudo igual. não é mesmo. E que tem que fazer as reaplicações, isso é super importante, né? Tem que reaplicar. Exatamente. Então é isso, gente. A gente vai ficar por aqui agora. Então, semana que vem tem mais, né? Um beijo. Semana que vem tem mais. A gente já vai abrir a caixinha para darem sugestões de temas, né, para a próxima semana. E é isso. Gostei. Pessoal, aqui a gente está vendo que esse horário tá funcionando, mais movimentado, mais gente interagindo. Estou recebendo direct. É isso aí, gente. Eu acho que é isso que a gente quer. A gente quer trazer conteúdo, a gente quer acrescentar. E a gente vai adequando e sempre tentando melhorar e, enfim. Sim, com certeza. Então, Tá bom? Um beijo, uma boa noite. Tchau, até mais. Tchau.